E Miguel atendeu sem hesitar, só para ouvir a voz trêmula de seu pai anunciando que a mãe havia sofrido um infarto fatal durante uma discussão familiar sobre o futuro da linhagem. Ele largou o aparelho, o coração acelerado não pela perda, mas pela culpa de saber que a briga havia sido causada por rumores sobre sua orientação secreta, e no silêncio do quarto, pela primeira vez em anos, sentiu o instinto alfa rugir incontrolável, exigindo que ele confrontasse a verdade que sempre sufocara. Sem pensar duas vezes, Miguel vestiu o casaco e saiu correndo para o hospital em Lisboa, onde o cheiro de antisséptico misturava-se ao peso da herança familiar que o aprisionava. Chegando ao Hospital Santa Maria, Miguel encontrou o pai, um homem idoso de postura rígida, apoiado na parede do corredor. Foi por causa daqueles boatos ridículos, murmurou o pai, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Sua mãe não aguentou a ideia de que você não vai dar continuidade à família como esperávamos. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele era o CEO da maior empresa de tecnologia de Portugal, a Tecnova, conhecida por inovações em software de segurança cibernética. Aos 35 anos, controlava tudo, reuniões, fusões, vidas de funcionários. Mas sua vida pessoal era um vazio calculado, onde relacionamentos eram transações frias, e o instinto alfa, aquela força primal que em sua sociedade diferenciava alfas dominantes de betas neutros e omegas submissos, era canalizado apenas para o sucesso profissional. João, por outro lado, era um programador talentoso de 28 anos na mesma empresa, um omega discreto que escondia sua natureza com medicamentos supressores para evitar preconceitos no ambiente corporativo. Ele havia entrado na Tecnova há 2 anos, vindo de uma família humilde no Porto, onde a aceitação de omegas masculinos ainda era um tabu velado. João admirava Miguel de longe, vendo nele o alfa perfeito, confiante, implacável, mas justo. No entanto, uma reunião recente havia mudado tudo. Durante uma apresentação de um novo algoritmo, seus olhares se cruzaram, e Miguel sentiu um puxão instintivo, um cheiro sutil de feromônios que o desestabilizou. Ele dispensou a sensação como fadiga, mas agora, no hospital, com a morte da mãe fresca na mente, tudo voltava à tona. Miguel sentou-se ao lado do pai na sala de espera. Pai, eu não posso mais fingir, disse ele, a voz baixa mas firme. O pai ergueu os olhos, surpreso. Fingir o quê? Que você vai casar com aquela filha do nosso sócio. É o que sua mãe queria. A pressão familiar era imensa. Os Santos eram uma família tradicional de Lisboa, com raízes na aristocracia portuguesa, onde alfas como Miguel eram esperados para casar com omegas femininas e perpetuar a linhagem. Qualquer desvio era visto como fraqueza, uma traição à moral católica que ainda influenciava muitos. Miguel havia evitado relacionamentos reais, optando por encontros casuais com betas para manter as aparências, mas o instinto alfa o traía cada vez mais, direcionando-se para homens como João. No dia seguinte, Miguel retornou à empresa com olheiras profundas. A notícia da morte da mãe se espalhou, e os funcionários ofereceram condolências formais. João, ao passar pelo corredor, hesitou antes de se aproximar. Sinto muito pela sua perda, senhor, disse ele, os olhos verdes baixos. Miguel sentiu novamente aquele cheiro, mais forte agora, talvez porque os supressores de João estivessem falhando sob estresse. Obrigado, respondeu Miguel secamente, mas seu corpo reagiu, o pulso acelerou, o instinto alfa exigindo posse, proteção. Ele se afastou bruscamente, entrando em sua sala e batendo a porta. Isso não pode acontecer, murmurou para si mesmo. Ele era o controlador, não o controlado. A tensão cresceu ao longo da semana. Miguel começou a evitar João, delegando tarefas para outros gerentes. Mas em uma reunião de equipe, quando João apresentou uma falha no sistema que poderia custar milhões, Miguel explodiu. Como você deixou isso passar? Você é incompetente, gritou, mais alto do que o necessário. João empalideceu, mas sustentou o olhar. Eu avisei sobre os riscos há meses, mas o orçamento foi cortado. A sala ficou em silêncio. Miguel sentiu vergonha misturada ao desejo, o instinto alfa interpretando a resistência de João como um desafio atraente. Após a reunião, ele chamou João à sua sala. Você está demitido? Disse friamente. João piscou, chocado. Por quê? Por dizer a verdade. Miguel não respondeu, apenas assinou o papel. Mas ao ver João sair, cabeça baixa, o remorso o atingiu como um soco. Aquela noite, Miguel dirigiu pelas ruas de Alfama, o fadicando das janelas. Ele parou em um bar antigo, pedindo um vinho do Porto. Por que eu fiz isso? Pensou. O instinto alfa não era só dominação, em alfas como ele, podia ser protetor, possessivo. Demitir João era uma tentativa de controle, mas só aumentava o vazio. Enquanto bebia, recebeu uma mensagem do pai: venha para o jantar familiar amanhã. Precisamos discutir o futuro. Miguel sabia que significava arranjar um casamento.
Ele apertou o copo até quase quebrar. A sociedade portuguesa, apesar de progressista em leis LGBT, ainda carregava preconceitos em famílias conservadoras. Ser alfa e gay era uma dupla maldição. Alfas deviam ser machos tradicionais. João, por sua vez, voltou para casa em Benfica, um apartamento modesto. Ele chorou pela primeira vez em anos, não só pela demissão, mas pela atração não correspondida. Como Omega, seus instintos o faziam ansiar por um alfa forte, mas ele lutava contra isso, temendo submissão. Sua família no Porto era religiosa, seu irmão mais velho o advertira: Omegas como você precisam se casar direito, ou vão acabar sozinhos. João havia-se mudado para Lisboa para escapar, mas agora, desempregado, o pânico crescia. Ele ligou para um amigo, Pedro, também Omega. Ele me demitiu sem motivo. Acho que ele sente algo, mas nega. Pedro riu amargamente. Alfas como ele são prisioneiros de si mesmos. Cuidado, João. Miguel não dormiu aquela noite. Sonhou com a mãe, acusando-o de traição. Acordou suando, decidindo recontratar João. Mas ao chegar à empresa, descobriu que João havia recusado a oferta de recontratação enviada por HR. Ele disse que não volta para um lugar onde não é valorizado, informou a assistente. Miguel sentiu um pânico inédito. Pela primeira vez, seu controle escorregava. Ele pegou o carro e dirigiu até o endereço de João, obtido dos arquivos. Batendo à porta, viu João abrir, surpreso. O que você quer? Perguntou João. Miguel hesitou. Eu errei. Volte. Mas João balançou a cabeça. Não é só o emprego. É você. O ar carregou-se de fermonios, e Miguel avançou, quase tocando. Eu não posso mais ignorar isso, confessou. João recuou um passo, o coração batendo forte. Ignorar o quê? Você me demitiu como se eu fosse nada. Miguel entrou no apartamento sem convite, fechando a porta atrás de si. O espaço era simples, com livros de programação empilhados e uma vista para o estádio do Benfica. Eu demiti você porque você me desestabiliza, admitiu Miguel, a voz rouca. Como alfa, admitir fraqueza era contra sua natureza, mas o instinto o impelia. João sentiu o cheiro alfa forte, seus supressores falhando novamente. Desestabiliza como? Por ser Omega. Miguel assentiu, os olhos fixos nos de João. Sim. E porque eu sinto algo que não devo. Eles sentaram-se no sofá desgastado. Miguel contou sobre a mãe, a pressão familiar. Minha família espera que eu case com uma Omega de boa linhagem. Meu pai já arranjou encontros. João ouviu, empático. Eu sei como é, minha família no Porto me pressiona para voltar e casar. Dizem que Omegas masculinos como eu são anormais. A sociedade portuguesa, com sua mistura de modernidade e tradição, ainda via o sistema ABO através de lentes conservadoras. Alfas deviam liderar, Omegas procriar, e relacionamentos sem gender eram aceitos legalmente desde 2010, mas não culturalmente em todos os círculos. A conversa se estendeu pela noite. Miguel revelou sua infância, filho único, treinado para ser o alfa perfeito, suprimindo qualquer atração por homens. Eu controlei tudo na Tecnova, mas não controlo isso. João compartilhou sua história, bullying na escola por ser Omega sensível, mudando para Lisboa para a liberdade. Eu tomo supressores para não atrair alfas errados. Mas com você. É diferente. O ar ficou tenso, mas eles não cruzaram a linha. Miguel saiu prometendo ajudar João a encontrar outro emprego, mas ambos sabiam que era o início de algo perigoso. Dias depois, Miguel enfrentou o jantar familiar na casa ancestral em Sintra. O pai, tios e primos estavam lá. Miguel, conheça a Ana, disse o pai, apresentando uma Omega jovem de família influente. Ana era bonita, educada, mas Miguel sentia nada. Durante o jantar, o tio perguntou, quando vai anunciar o noivado? A Tecnova precisa de estabilidade. Miguel engoliu em seco. Não estou pronto. O pai franziu a testa. Sua mãe morreu preocupada com isso. Não nos desonre. A pressão moral era sufocante, a Igreja Católica, ainda forte em Portugal, via a homossexualidade como pecado, apesar das leis. Enquanto isso, João procurava emprego, mas rumores da demissão seguiam. Ele encontrou Pedro em um café no Bairro Alto. Miguel veio me ver. Acho que ele gosta de mim. Pedro alertou, cuidado. Alfas como ele podem ser possessivos, mas abandonam quando a sociedade pressiona. João assentiu, mas não conseguia parar de pensar em Miguel. Seus instintos Omega ansiavam por conexão, mas o medo de rejeição o paralisava.
Miguel, atormentado, ligou para João. Preciso te ver. Eles se encontraram em um parque no Príncipe Real, bairro LGBT-friendly de Lisboa. Caminhando, Miguel confessou: eu traí meus princípios demitindo você. Foi covardia. João tocou seu braço. E agora? Vamos ignorar. Miguel balançou a cabeça. Não. Mas isso vai custar caro. Eles decidiram se encontrar em segredo, explorando a atração. Mas o primeiro beijo, escondido atrás de uma árvore, foi interrompido por uma ligação do pai de Miguel: venha para casa. Há um problema na empresa. Chegando à Tecnova, Miguel descobriu um vazamento de dados. Alguém havia hackeado o sistema. Foi interno, disse o chefe de segurança. Suspeitas caíram sobre ex-funcionários, incluindo João. Miguel defendeu: ele não faria isso. Mas o conselho pressionou por investigação. Em pânico, Miguel confrontou João. Você sabe algo? João ofendeu-se. Você acha que eu me vingaria assim? A confiança abalada, Miguel ordenou vigilância, traindo a promessa de proteção. João sentiu a traição profunda. Você me vê como ameaça, não como igual. Ele cortou contato, deixando Miguel sozinho com sua paranoia. O instinto alfa o fazia querer dominar, mas o amor exigia vulnerabilidade. Miguel investigou pessoalmente e descobriu que o hacker era um rival beta invejoso. Aliviado, ele procurou João, mas encontrou o apartamento vazio. João havia voltado para o Porto, fugindo da dor. Miguel dirigiu até o Porto, determinado. Encontrou João na casa da família, uma moradia antiga no centro histórico. Eu errei de novo. Confia em mim. Mas a mãe de João interrompeu: quem é esse? Um alfa vindo roubar meu filho. A confrontação familiar explodiu. O irmão de João acusou: omegas como você deviam casar direito, não se envolver com chefes ricos. Miguel defendeu: eu amo ele. As palavras saíram involuntárias, chocando a todos. A declaração de Miguel ecoou na sala apertada da casa no Porto. A mãe de João, uma mulher de 50 anos com mãos calejadas de anos como costureira, cruzou os braços. Amo. Você, um alfa de Lisboa, acha que pode vir aqui e bagunçar tudo. O irmão, Tiago, um beta musculoso de 30 anos, avançou. Saia daqui. Meu irmão não precisa de confusão. João ficou entre eles, o rosto pálido. Parem. Isso é minha vida. Mas o dano estava feito. Miguel saiu, o coração apertado, sabendo que havia exposto João a mais julgamento. De volta a Lisboa, Miguel enfrentou o conselho da Tecnova. O vazamento fora resolvido, mas sua distração notada. Você está instável, disse um diretor. Talvez precise de férias. Ou de um casamento para estabilizar. A pressão social era sutil, mas constante. Miguel ignorou, focando em reconquistar João. Enviou mensagens: desculpe por invadir. Mas eu falei sério. João respondeu dias depois: eu também sinto, mas minha família. Eles não aceitam. A luta interna de João era profunda, como Omega, ansiava por Miguel, mas temia a submissão cultural. Eles se reencontraram em Coimbra, Ponto Médio, em um hotel discreto. Precisamos decidir, disse Miguel. João assentiu. Mas sem segredos. Eles discutiram os conflitos, a família de Miguel querendo herdeiros, a de João temendo escândalo. A sociedade nos vê como aberrações, disse João. Alfas gays são raros, e omegas masculinos ainda mais estigmatizados. Em Portugal, apesar do casamento gay legal desde 2010, famílias rurais como a de João clingavam a valores tradicionais. A relação se aprofundou, mas com custos. Miguel negligenciou a empresa, causando perdas. Um dia, o pai o confrontou: ouvi rumores sobre um homem. É verdade. Miguel negou, mas o pai insistiu: se for, deserdarei você. A família Santos não tolera isso. A ameaça moral o abalou. João, no Porto, enfrentava boicote familiar. Escolha, nós ou ele, disse a mãe. João escolheu Miguel, mudando-se de volta a Lisboa, mas o remorso o consumia. Vivendo juntos em segredo no apartamento de Miguel Encheado, eles lidavam com tensões. Miguel, possessivo, questionava amizades de João. Você é meu, dizia, o instinto alfa dominando. João resistia: não sou propriedade. Um argumento explodiu quando Miguel descobriu João conversando com Pedro. É traição, gritou. João rebateu: é amizade. Você me sufoca. A briga levou João a sair, perambulando pelas ruas chuvosas.
Miguel o procurou, encontrando no mirador da Senhora do Monte. Perdoe-me. Meu instinto me trai. João chorou, e o meu? Eu me sinto fraco ao seu lado. Eles se reconciliaram, mas o dano acumulava. Na empresa, um funcionário descobriu o relacionamento e espalhou. Rumores chegaram ao conselho. Isso afeta nossa imagem, disseram. Miguel demitiu o fofoqueiro, mas o estrago estava feito. O pai de Miguel chamou uma reunião familiar. Confesse, exigiu. Miguel admitiu, estou com um homem. Um omega. O pai enfureceu-se, você destrói nossa honra. Deserdado, Miguel perdeu acesso a fundos familiares. A dor era imensa, ele pagava o preço da autenticidade. João, sabendo, confortou, vamos enfrentar juntos. Mas sua família cortou contato. Isolados, eles lutavam. Uma noite, Miguel propôs, case comigo. João hesitou, e as leis? E a sociedade? Em Portugal, casamento gay era legal, mas para a ABO, havia nuance em adoção e herança. A decisão veio com um custo, Miguel perdeu um grande contrato por preconceito do cliente. Não trabalhamos com desviados, disse o executivo. A Tecnova vacilou, e Miguel considerou vender. Vale a pena? Perguntou a si mesmo. A crise na Tecnova escalou. Com o contrato perdido, ações caíram, e o conselho pressionou Miguel a renunciar. Seu estilo de vida é um risco, argumentaram. Miguel lutou, mas internamente questionava, seus instintos alfa o levaram ao desejo, mas o preço era a ruína. João, trabalhando freelance, apoiava, não desista. Somos mais fortes. Mas o stress os separava. Discussões sobre futuro, filhos, adoção. Como omega, eu poderia carregar, mas sociedade nos julgaria, disse João. Uma traição veio de dentro. Pedro, invejoso da relação, vazou detalhes para a imprensa. Tabloides publicaram, CEO Alfa em escândalo gay. A família de Miguel processou por difamação, mas o dano reputacional era irreversível. Miguel confrontou Pedro, por quê? Pedro admitiu, João merecia melhor que um alfa controlador. João, ferido, cortou amizade com Pedro. A pressão social culminou em uma manifestação conservadora fora da Tecnova, protestando contra a perversão ABO. Policiais dispersaram, mas Miguel sentiu o isolamento. Sua tia, a única aliada, aconselhou, lute pelo que ama, mas pague o preço. Miguel decidiu, venderia parte da empresa para estabilizar, sacrificando controle. João enfrentou sua própria crise, saúde abalada por stress, supressores falhando, entrando em prematuro. Miguel cuidou dele, o instinto protetor prevalecendo. Eu te protejo, prometeu. Mas durante o IT, a tentação foi grande, testando limites éticos. Eles resistiram, focando em emoção. Recuperado, João propôs, vamos para o Alentejo, recomeçar. Mas Miguel recusou, não fujo. Eles compareceram a uma audiência judicial pela herança. O juiz, progressista, favoreceu Miguel, mas o pai apelou. A batalha legal drenava. Uma reviravolta, um investidor LGBT apoiou a Tecnova, virando o jogo. Sua história inspira, disse. Miguel ganhou visibilidade positiva em mídia liberal. Mas o custo pessoal, saúde da mãe de João piorou com o stress, culpando-o. Eles visitaram o Porto. A mãe, no hospital, sussurrou, se ele te faz feliz. Aceite. Uma reconciliação parcial. Mas Tiago rejeitou, você nos envergonha. De volta, Miguel planejou o casamento. Convites seletivos, mas vazaram. Ameaças anônimas chegaram, testando resiliência. O dia do casamento chegou, em uma capela discreta no Algarve. Amigos progressistas compareceram, mas famílias ausentes. Miguel e João trocaram votos, apesar de tudo, escolho você. O instinto alfa de Miguel finalmente alinhado ao desejo, não traindo, mas guiando. Pós-casamento, desafios continuaram. Tecnova se recuperou, mas Miguel perdeu amigos conservadores. João escreveu um livro sobre experiências Omega, ganhando voz. Mas sociedade dividida, apoio de jovens, crítica de idosos. Anos depois, adotaram uma criança beta órfã, enfrentando burocracia. A família de Miguel reconciliou parcialmente, o pai, doente, admitiu, eu errei. João perdoou sua mãe. Mas o preço? Cicatrizes emocionais. Miguel questionava, valeu? João respondia, sim, pela liberdade. A história termina com eles no Tejo, refletindo. Foi certo um alfa trair tradições por desejo,
O egoísmo destruiu mais que construiu,